E aí pessoal, vamos dar continuidade aqui então à série de vídeos sobre lógica proposicional. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre validade sintática e semântica. No vídeo anterior então, esse aqui é uma continuação do vídeo anterior. E nesse vídeo anterior eu falei sobre consequência sintática e semântica. Eu expliquei a diferença entre as duas, falei sobre esses símbolos aqui que são utilizados. E aqui a gente vai falar sobre validade então. Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente sempre é que validade é um atributo de argumentos, beleza? Não de proposições. Nunca diga que uma proposição é válida. Tá? Validade é um atributo de argumentos, assim como verdade e falsidade é um atributo de proposições. No nosso caso aqui é um atributo de fórmulas e não de argumento. Tá? Não existe argumento verdadeiro, nem existe proposição válida, nem argumento falso ou proposição inválida. Tá? Proposições são verdadeiras ou falsas e argumentos são válidos ou inválidos. Então, esse conceito de validade que a gente vai ver aqui se aplica a argumentos, beleza? E o que significa dizer que um argumento é sintaticamente válido? É o seguinte: um argumento é sintaticamente válido se e somente se a sua conclusão for uma consequência sintática das suas premissas, beleza? Então eu vou dar um exemplo aqui de um argumento que é sintaticamente válido. Bem, esse exemplo aqui diz o seguinte: se o candidato for escolhido, então será eleito ou será vice. Mas ele não será eleito nem vice, portanto não será escolhido. Então aqui a gente tem um se então, a gente vai precisar formalizar isso. Aqui é o antecedente desse condicional, se o candidato for escolhido, eu vou chamar de é. Se o candidato for escolhido, então será eleito, eu vou chamar isso aqui na verdade aqui, se o candidato for escolhido, eu vou chamar de C. E o candidato será eleito, eu vou chamar de E. Aqui a gente tem um ou, uma disjunção, ou será vice. Isso aqui eu vou chamar de S. Mas ele não será nem eleito nem vice. Não será nem eleito nem vice. Aqui a gente vai ter uma conjunção, tá? Está dizendo que essas duas coisas vão acontecer. Quais são essas duas coisas? Que ele não será eleito, então não é, e ele não será vice, que a gente chamou aqui de S, então não é S. Tá? Portanto, isso aqui é um indicador de conclusão, portanto, não será escolhido. Tá? O candidato será escolhido aqui a gente chamou de ser, isso daqui é não ser. Então, para formalizar isso daqui, a gente vai ter o seguinte: a primeira premissa é: se o candidato for escolhido, ser, então ele será eleito ou será vice. Segunda premissa: ele não será nem eleito e nem vice, ou seja, não é o caso que ele será eleito. Quer dizer, isso aqui na verdade é a conjunção, Ele não será eleito e ele não será vice. E a conclusão que está dizendo aqui é que ele não será escolhido, logo não ser. Tá? Vamos salvar o não ser aqui e vamos ver se ele segue dessas premissas aqui. Tá? Então, aplicando a lei de De Morgan aqui na premissa 2, a gente vai ficar com não é o caso que é ou S. Beleza? Se você não sabe o que é De Morgan, dá uma olhada no vídeo sobre regras de inferência derivadas que eu expliquei ele lá. Então, a gente fica com isso daqui. E a gente aplicando, deixa eu dizer aqui, a gente obteve isso por De Morgan em 2. E entre 3 e 1, se a gente aplicar modus tollens, a gente obtém não ser. Beleza? E esses dois aqui são premissas. Então, de fato, a conclusão C se segue das premissas. Então, se essa conclusão pode ser provada a partir dessas premissas, esse é um argumento que é sintaticamente válido. Beleza? Então, um argumento ele é sintaticamente válido se a conclusão se segue das premissas, ou se existe uma prova da conclusão a partir das premissas. Beleza? E o que é um argumento semanticamente válido? Vou escrever aqui. Então, um argumento é semanticamente válido, tá? Semanticamente válido, se somente se a sua conclusão for uma consequência semântica das premissas, tá? Aqui a gente tinha uma consequência sintática. Então eu vou usar o mesmo exemplo aqui. A gente tem a primeira premissa, segunda premissa, e a gente tem a conclusão que é não ser. Só que esse argumento aqui ele vai ser semanticamente válido se essa consequência, se essa premissa não ser for uma consequência semântica dessas premissas aqui, tá? Se a conclusão for uma consequência semântica das premissas. Para a gente fazer isso, para a gente verificar se isso acontece, a gente usa uma
tabela verdade, tá? Que eu vou montar aqui agora. Então essa aqui é a base da nossa tabela verdade, né? Primeiro aqui a gente sempre coloca as letras proposicionais. E no caso aqui, como a gente está avaliando o argumento, a gente vai colocar as premissas e depois no final a conclusão. Então essa aqui é a primeira premissa, essa aqui é a segunda premissa e essa daqui é a conclusão. Beleza? E agora a gente vai ter que atribuir aqui os valores de verdade. Vamos lá. Na primeira premissa, a gente tem aqui que é uma implicação. Essa implicação ela vai ser falsa apenas no caso em que o antecedente C for verdadeiro e o consequente for falso. Então, nos casos em que C é falso, que são esses últimos aqui, a gente não vai considerar agora. Tá? A gente sabe que isso aqui vai ser verdadeiro em todos esses casos. Tá? Porque se o antecedente for falso, o condicional todo é verdadeiro. Beleza? Vamos procurar o caso, né, ou os casos em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Bem, o consequente aqui é uma disjunção, né, entre E e S. E essa disjunção ela vai ser falsa apenas no caso em que ambos E e S são falsos. Então a gente vê que é nesse caso aqui, ó, E e S são falsos. E aqui o antecedente C é verdadeiro, então essa implicação é falsa aqui e ela vai ser verdadeira em todos os outros casos. Beleza? Então, legal. Agora, segunda premissa. A segunda premissa é uma conjunção. A conjunção, ela retorna verdadeiro em apenas um caso, que é o caso em que ambos, no caso aqui, não é e não S são verdadeiros. Só que olha só, se a gente está dizendo aqui que não é e não S são verdadeiros, isso quer dizer que E e S são falsos, né, por conta da negação. Então vamos procurar os casos em que E e S são falsos. A gente tem esse daqui, né, esse último aqui, e a gente tem esse aqui do meio. Então nesses dois casos aqui, a nossa conjunção vai retornar verdadeiro. Beleza? Porque E e S são falsos, então não E e não S são ambos verdadeiros. E retorna falso em todos os outros. E aqui a nossa conclusão, como é não C, basta a gente ver aqui na tabela do C, nessa coluna aqui, e negar o sinal, né? Aqui no caso ele é verdadeiro nos 4 primeiros, a gente vai colocar falso aqui, e ele é falso nos 4 últimos, então a gente coloca verdadeiro. Beleza? E agora a gente verifica. Essa conclusão aqui, não C, ela é uma consequência semântica dessas duas premissas aqui. Como que a gente descobre isso? A gente vê os casos em que as duas premissas são verdadeiras e vê se a conclusão também é verdadeira nesse caso. No caso, é só nessa última interpretação que isso acontece. Nessa última interpretação, a primeira premissa é verdadeira, a segunda premissa também é verdadeira e não existe outra interpretação que torne ambas as premissas verdadeiras. Então a gente só tem essa daqui. E a gente vê que de fato a conclusão não C, ela é verdadeira nesse caso também. Tá? Então, esse argumento aqui ele também é semanticamente válido, beleza? E uma coisa que eu não falei no último vídeo, mas que é muito importante, é que na lógica proposicional, na verdade eu falei isso, mas eu não explicitei, né? A gente tem aqui o teorema da correção, né? Que diz que se uma fórmula alfa é a consequência sintática de delta, então alfa é a consequência semântica de delta, né? Em outras palavras, se alfa é verdadeira nesse conjunto, então alfa, se alfa é derivável desse conjunto, então alfa é verdadeira nas interpretações que satisfazem esse conjunto. E a gente tem o teorema da completude, que nos diz o contrário disso daqui, né? Se uma fórmula alfa é verdadeira nas interpretações que satisfazem esse conjunto, então existe uma prova de alfa a partir desse conjunto. Beleza? E esses dois teoremas aqui são verdadeiros. Isso quer dizer que a gente vai ter aqui uma biimplicação. Isso quer dizer que se existe existe uma prova de alfa a partir de delta, se e somente se alfa é verdadeira nas interpretações que satisfaz delta. Beleza? Lembrando que esse se e somente se aqui, nesse caso aqui, ele é um operador da metalinguagem, tá? Porque isso daqui e isso daqui não são fórmulas da nossa linguagem. Esse símbolo aqui e esse aqui, eles nem fazem parte do nosso alfabeto, tá? São fórmulas metalinguísticas, beleza? Então, é claro que isso aqui não tem o mesmo significado que a nossa biimplicação aqui, tá? Mas a leitura dele é a mesma, né? Essas duas aqui são verdadeiras. E isso aqui significa que na lógica proposicional, se você tem um argumento que ele é sintaticamente válido, né? Ou seja, se ele é sintaticamente válido, você já sabe imediatamente que ele também é semanticamente válido e vice-versa. Beleza? Então, na lógica proposicional, isso daqui acontece, não faz diferença você provar a validade de um argumento pela via sintática ou pela via semântica. Mas então, para que tem essa diferenciação? Bem, essa diferenciação é feita porque, como a gente vai ver,
mais pra frente, né, quando eu falar sobre lógica de primeira ordem, tem casos em que você não consegue verificar a validade semântica de um argumento. Se você fizer um argumento que utiliza quantificação, por exemplo, sobre um domínio infinito, né, por exemplo, se eu disser que todos os números são pares ou ímpares ou zero, né, todos os números naturais. Se eu disser isso, eu estou falando sobre uma infinidade de elementos. E a gente não consegue, então, fazer uma tabela verdade, né, porque eu teria que verificar para cada número se ele é um par, se ele é ímpar ou se ele é zero. E não tem como fazer isso, porque a tabela verdade é um método finito, é um procedimento finito. Beleza? Então, nesse caso, a gente vai ter que usar só a validade sintática. Tá? Então, é isso daí. Esse foi o vídeo e até o próximo.